Fala pessoal, Greg aqui na área e hoje eu vou falar por que você deve ou não deve fazer o que o pessoal chama de Steam Chasing, que tá ficando modinha por aí. Bom, a primeira coisa para você entender o que é Steam Chasing, vamos lá traduzir. Fazendo uma tradução bem porca aqui, significa perseguindo o vapor. Outra coisa que você precisa para entender esse conceito é como funcionam as odds, tanto das casas europeias quanto das casas asiáticas. As casas asiáticas elas sempre serão as primeiras, geralmente elas são as primeiras a publicar as odds de um jogo e elas tomam a frente, elas são as pioneiras geralmente em publicar as suas odds. Nem sempre acontece, mas na maioria das vezes é. E o que acontece? Essas casas asiáticas, elas não limitam seus usuários, elas ainda premiam os usuários que são vencedores, então elas não têm medo de usuários vencedores por causa do sistema dela, que funciona através de uma liquidez. Então, vamos dizer assim, se hoje eu mandar uma aposta na 365, eu consigo passar pelo menos 30 mil reais, que é a nossa stake do broker, mais mandar no grupo VIP, que tem 10 pessoas, possivelmente cada um com sua stake de R$ 1.000, e ainda assim a linha é segura. Não importa o quão várzea seja o jogo. Se eu fosse mandar um jogo que tenha na Pinnacle, por exemplo, e fosse um jogo pequeno, vai ter uma liquidez de R$ 2.000. Se alguém for lá colocar R$ 2.000, essa odd já vai ajustar. Enquanto que nas casas europeias, segura a odd por muito mais tempo até sofrer um reajuste mais pesado. E na casa asiática, o reajuste é sempre um pouquinho mais rápido e a liquidez é menor, porém não tem limite. E o que acontece quando essas casas asiáticas elas abrem um jogo? Elas são aonde as pessoas mais profissionais estão apostando. Então, em teoria, essas casas têm as odds mais justas porque lá é o mercado que regula 100% as linhas e as cotações de algum jogo. E as casas europeias, elas não querem tomar essa frente, elas não querem sofrer a ação de um apostador sharp ou do mercado. Então o que ela faz? Ela não tem uma própria linha. Ela simplesmente vai lá e vai copiar da Pinnacle, vai copiar da SBOBet, vai copiar da Betfair e por aí vai. Então o que acontece? Casas asiáticas têm as suas linhas próprias e as casas europeias copiam as linhas das casas asiáticas. Vamos dizer lá que tem um jogo que está estável, mas saiu uma informação relevante e isso vai mudar a cotação. Os apostadores vão começar a apostar dinheiro aqui e essa cotação vai cair ou vai começar a subir. O que faz aqui as casas europeias? Começa a copiar a movimentação daqui. Porém, eu tenho certeza que essas casas aqui, especialmente Pinnacle e 365, elas próprias se conversam. A própria Pinnacle e a própria 365 deve ter um acordo de alguma forma da própria Pinnacle enviar diretamente para a Bet365 quais são as suas cotações. Porém, esse sistema, por algum motivo, ele não é perfeito, ou mesmo a 365 está precisando compensar algum lado aqui que ela ficou desajustada, mas muitas vezes acontece de eu ver uma queda aqui na Pinnacle, mas a 365 tem um delay de tempo, tem um atraso de tempo. Então vamos dizer que uma cotação caiu às 10 horas, às vezes na 365 só vai cair às 10h30. Há uma forma muito fácil de se ganhar dinheiro aqui, porque você vê onde os apostadores sharp, os apostadores profissionais estão apostando e você vê que as casas europeias não ajustam a linha, nem todas as linhas. A maioria das linhas são ajustadas juntas, mas nem todas as linhas são ajustadas ao mesmo tempo. Há alguma falha no sistema e às vezes a 365 vai estar com uma cotação, sei lá, de 2,10 para um time e na Pinnacle está 1,70 e caindo porque está entrando dinheiro ali. Então você vê que interessante é pegar aquele time a 2,10 na Bet365, enquanto que na Pinnacle já não tem valor a 1,70. E é exatamente isso que é o Chasing Steam. É você ficar perseguindo o vapor, que é a tradução. Então você está vendo uma ação aqui e você está copiando essa ação aqui. Então na verdade você está perseguindo as ações dos apostadores sharp, que são os apostadores profissionais que a gente fala. E você está copiando isso aqui na Bet365, que demorou para ajustar a sua linha. Agora, qual que é o ponto legal disso daqui? A primeira coisa é que você não precisa nem saber apostar. Você só copia o que um sistema está te informando, porque existem dezenas de software que estão monitorando 24 horas por dia as cotações da Pinnacle, das casas asiáticas, com todas as outras casas europeias, e se você quiser você vai lá, paga esse software, e esses softwares vão ficar te mostrando quais são os jogos que é onde tem valor, e você vai lá e só faz a sua entrada, você não precisa nem saber quem são os times, analisar, você só vai lá e copia. O software vai te dar certinho, na Pinnacle tá 1,60, na 365 tá 1,90, vai lá e faça uma aposta na Bet365. O lado positivo disso daqui é porque isso aqui te dá 24 horas por dia apostas boas para fazer. Aqui tem apostas boas em aço, porque nem todas são boas, eu já chego lá. E isso aqui é muito lucrativo, porque de fato você está seguindo os melhores apostadores do mercado e você está copiando lá nas suas casas europeias. Então eu diria que é sim
à primeira vista muito interessante. Se você tem muita conta para queimar na 365, vai lá firme, porque você vai sair no lucro. Embora nem todas as apostas que apitem nesses softwares, elas são boas. O primeiro motivo é que é muita manipulação de mercado, tá? Então, os apostadores sabem disso, há muita gente que sabe disso. O que você pode fazer? Vamos dizer assim, que tem um jogo muito pequeno na Pinnacle que a liquidez é R$500. Você pode empurrar aquela linha para onde você quiser. Se você é um apostador com muito dinheiro, muito volume, você empurra aquela linha lá para longe, para onde você não quer, porque todas as outras casas vão copiar essa linha. E daí você vai criar valor em todas as casas europeias, onde você consegue passar bem mais do que você consegue passar na Pinnacle. Então, existe um desbalanceamento muito grande aqui, que você pode se aproveitar de alguma forma de manipulação. Então, jogos que estão muito tempo para começar, sei lá, 3, 4, 5 dias, num mercado muito pequeno. De fato, muitos jogos lá na Pinnacle você vê que passa 200, 300, 400 reais. Então, pega um dia lá que não tem ninguém operando no mundo, você empurra aquela linha para não sei para onde, gasta 2, 3 mil reais, mas agora você criou valor em outros 40, 50 sites. É uma possibilidade. Então, muita coisa que às vezes mostra de valor nesses softwares que ficam copiando as odds pode ser manipulação, porque existe muito. É um jeito fácil de você manipular o mercado. Você só precisa apostar numa casa onde a liquidez é pequena e você cria uma liquidez imensa em todas as outras books. O segundo ponto negativo, que para mim é o pior deles, é a liquidez. Porque pensa, hoje, com certeza, eu diria que tem pelo menos 20 softwares aí disponíveis na internet para você assinar, que vai fazer esse comparativo de odd, fora softwares próprios que as pessoas não vendem, porque elas querem para elas mesmas, para fazer essas apostas. Então, o que acontece? Vamos dizer que caiu uma odd lá na Pinnacle e a 365 não corrigiu e agora está apitando nesses 20 softwares públicos, mas em todos os outros softwares que não são disponíveis, e tá lá você e mais 20 mil contas ao mesmo tempo, fazendo a mesma aposta, na mesma linha, no mesmo horário. O que isso mostra para a casa? Primeira coisa, a casa odeia que façam isso do Chasing Steam. Quando você faz isso na pré, você pode até fazer uma vez, já vai acender um red flag na sua conta. Você faz uma segunda, você faz uma terceira, que sabe, mas você não faz muitas e você não tem uma liquidez tão grande assim, porque tem muita gente ao mesmo tempo fazendo isso. Com certeza o bug da caderneta surgiu também por causa disso, para bloquear esse sistema em massa de pessoas fazer ao mesmo tempo a mesma entrada. Então o maior problema do Chasing Steam é que a tua conta não vai durar, ela simplesmente não vai durar, ela vai limitar muito rápido, porque os books odeiam e é muito fácil para o book entender o que você está fazendo, porque todo mundo está fazendo ao mesmo tempo. Para ser 100% honesto, eu comecei nas apostas mais ou menos fazendo isso, e hoje em dia eu não faço mais, justamente por causa da liquidez e justamente também por causa da limitação de conta. Mas me ensinou muita coisa sobre movimentação de mercado, como as casas funcionam, quais são os melhores momentos para você entrar numa aposta. Me ensinou muita coisa, mas hoje em dia eu não faço. E hoje em dia que está surgindo ainda no mercado brasileiro, que esse mercado de chasing, né? Que agora está virando moda e tal. Mas assim, tenha ciência que a tua conta não vai durar muito. Se você tiver muita conta para queimar, mete ficha, põe uma stake alta, vai lá, porque de fato é muito lucrativo. É óbvio que você tem maneiras de melhorar o seu rendimento, porque se você ficar fazendo cegamente o que está te mostrando nesses softwares, você vai ter um ROI, sei lá, de 2 a 3%, mas se você aplicar alguns filtros, aprender como funciona certinho, você consegue chegar ali talvez num ROI de 6 a 7%. Porém, no final, eu não recomendo, porque é um jeito fácil de apostar, e tudo que é muito fácil, talvez não valha a pena. Mas se você está começando, talvez você aprenda muita coisa ali no Chasing Steam, que vai te servir lá para o futuro, quando você se tornar um apostador profissional e fazer as suas próprias entradas, que é o caminho que eu recomendo para todo mundo. E por hoje é isso. Curtiu o vídeo? Fica ligado no canal, se inscreve aqui que vem mais vídeos sobre apostas esportivas. Valeu!